Acompanhe a partir de agora 2 em 1, a série de entrevista com os 7 candidatos a prefeito de Foz, apresentando propostas e respondendo perguntas da bancada e dos ouvintes. É o exercício da democracia, ao vivo, com diálogo e pluralidade. Rádio Clube e H2 Foz. Compromisso com a cidadania. Olá, bom dia para você, são 11 horas, 1 minuto e a partir de agora está começando aqui na programação da sua Rádio Clube mais uma edição do 2 em 1, produção conjunta da Rádio Clube e do portal H2 Foz, onde estão sendo entrevistados os 7 candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu nesse espaço de 11 às 12 horas. Série de entrevistas que reforça o compromisso da Rádio Clube e do portal H2 Foz com a garantia de voz para todos os candidatos. Oportunidade imperdível para aprofundar o debate sobre a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Comigo está Paulo Bogler. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui, então, para a nossa 6ª entrevista com os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu. Lembrando que essa agenda foi organizada conforme a ordem alfabética, seguindo os nomes de urnas dos próprios candidatos lá junto à Justiça Eleitoral. O tempo é de 1 hora igual para todos, dividido em 2 blocos, com um pequeno intervalo. E hoje, Moacir, recebemos aqui o candidato a prefeito Sérgio Caymmi, do PMB, que tem como candidata a vice Jussara Andrade. Bom dia, candidato Sérgio Caymmi. Obrigado por atender o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Uma honra receber aqui para trocar um pouco de informação, de ideias sobre projetos, ações, iniciativas e também sua visão sobre o futuro de Foz do Iguaçu. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Agradeço muito pelo convite da Rádio Clube, uma rádio que presta grande serviço em todas as áreas aqui de Foz do Iguaçu, e principalmente nesse momento na questão política. Legal. Candidato, a gente pede para entrar na nossa conversa uma breve apresentação. Quem é Sérgio Caymmi? Sérgio Caymmi é economista, técnico em controle ambiental com ênfase em gestão de águas e resíduos. Sou pai de 3 filhos, já com a Janaína, Daniela e Sérgio Júnior, todos formados em trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Sou avô de 5 netos, 4 estão já grandinho, aí vai nascer mais a Lúcia agora em outubro. Sou servidor público aposentado, trabalhei na Sanepar 38 anos, 3 meses e 28 dias. Nesse período tive uma passagem pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente como secretário, na gestão 2001 e 2004. Exerci na Sanepar 5 cargos de gestão: supervisor, chefe de escritório, coordenador, e o último chefe regional da Sanepar aqui de Foz do Iguaçu, onde atendíamos 9 municípios da região lindeira de Foz do Iguaçu. Cheguei em Foz do Iguaçu em fevereiro de 1979, jovem ainda, com 22 anos, transferido pela DM Construtora de Obras, onde eu ingressei em 78 em Quedas do Iguaçu, depois de ter uma passagem pelo Banco Palmeirense do Brasil, e transferiram para São José do Rio Pardo, estado de São Paulo. Eles faziam transporte pesado. Terminando o contrato lá, me transferiram para Foz do Iguaçu para trabalhar aqui dentro da Itaipu, que tinha mais um contrato aqui, na função de apropriador de custos, ou seja, nós apropriávamos todos os custos da empresa que trabalhava para a Unicom e fazíamos então o faturamento. Deixei então, terminou o contrato lá, fiquei em Foz do Iguaçu. Gostei muito de Foz. Tive mais uma passagem por 2 empresas privadas aqui em Foz do Iguaçu e uma passagem, Paulo, assim, como vendedor de livros no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, Rio Grande do Sul, não, uma parte do Rio Grande não, Mato Grosso do Sul e São Paulo, vendendo o livro. Depois voltei para Foz do Iguaçu e ingressei na Sanepar em 3 de maio de 1982 e fiz carreira na empresa. Uma trajetória importante. Essa trajetória me possibilitou participar da política, a partir aí de 1985, quando eu me filiei ao PMDB,
Na época aí era um partido grande, um partido que teve aí a sua trajetória, 2 vezes prefeito do Brandino, Sames, deputado, né? Álvaro Nilmo foi um bom prefeito também. E possibilitou então, lá em 2004, quando eu deixei a Secretaria do Meio Ambiente, participar então da eleição como candidato a vereador. Não me elegi porque naquela época, Paulo e Moacir, tínhamos 21 cadeiras e por uma contagem lá, uma nova lei, reduziu para 14 cadeiras. Então perdemos 7 naquela época. Mas eu fiz uma excelente votação, fiz 1.790 votos naquela época lá. Se tivesse 21 cadeiras, eu teria sido vereador. Mas procurei então, a partir daquele momento, me dedicar exclusivamente na gestão dos serviços de saneamento na Sanepar. E fiz a carreira e me aposentei em 30 de agosto de 2004, com mais de 38 anos prestado na área de água, esgoto. Fizemos um excelente trabalho e escrevi um livro, né? Esse livro chama-se A Evolução do Saneamento Público no Paraná e em Foz do Iguaçu. Lancei em 26 de outubro de 2022 e está aí nas bibliotecas públicas, nos colégios municipal, está à venda ainda nas livrarias aqui em Foz do Iguaçu. E estou escrevendo já, Paulo e Moacir, o 2º livro com o tema de gestão pública, de evolução não é do saneamento, da limpeza pública em Foz do Iguaçu, mas na questão de resíduos sólidos, né? Rios, limpeza urbana, que realmente hoje a limpeza urbana está realmente muito precária, não há investimento nessa área. Você não vê nenhum trabalho de limpeza na cidade. Muito bem, aproveitando o gancho desse tema que o senhor levantou, o senhor poderia apresentar as principais ações de seu plano de governo, um norte, uma visão geral para o nosso ouvinte, candidato? Claro, sem dúvida nenhuma. Nós temos aí, definimos elaborar o plano de governo com 35 metas, né, que é o número do nosso partido, Partido da Mulher Brasileira. Essas metas estão descritas com ações em todas as áreas. Por exemplo, nós temos o problema mais grave que eu entendo é a questão da saúde. Hoje você falta muitas especialidades na saúde, né, pública do município. Essas especialidades elas estão em todas as áreas ali da saúde. Por exemplo, a questão de médicos, pediatra, maternidade não existe, pronto atendimento infantil que deveria existir não existe. As crianças têm muita dificuldade quando vão para uma UPA, né? E outras ações, por exemplo, de demora, de fila, né, para uma simples cirurgia. Por exemplo, o cidadão precisa tirar alguma verruga do pescoço ou da perna, né, e existe hoje mais de 15 mil pessoas esperando para ser atendido, para ser uma simples cirurgia de baixa complexidade. Se imagina então as questões de média e alta complexidade. Eu entendo que esse é um tema importante e nós temos bastante ações aí para esse plano, que poderíamos discutir muito sobre saúde. Agora, nós temos também problemas estruturais da cidade, que são ainda ruas e avenidas que precisam de ligação de infraestrutura, como está acontecendo na Avenida João Paulo II, por exemplo, né? Então isso nós temos no nosso plano. Também o fechamento de ciclovias para pedestres, para o ciclista, né, que no final de semana ou à tarde ele vai fazer a sua prática de esporte como ciclista. Então fechar em toda a cidade, ter essas ciclovias perfeitas para que ele possa sair do norte e vir ao sul e do leste a oeste com a bicicleta dele, né, fazendo esse exercício.
E também nós temos aí a questão, Paulo, do transporte público, né? Temos a questão aí do meio ambiente, que é uma área que a gente trabalhou muito. A questão de esporte e lazer, eu tenho também ações. Você veja, a Prainha de Três Lagoas, por exemplo, como é que está a situação da Prainha de Três Lagoas, que é um baita ponto de lazer. Eu, quando secretário municipal do Meio Ambiente e Serviços Urbanos, de 2001 a 2004, o prefeito me determinou para que eu administrasse a Prainha, né? Estava na Secretaria de Esporte, naquela época era a fundação, e ele me disse, tu vai tocar a Prainha. E fez o decreto, passou para nós revitalizamos todo aquele espaço. Tinha lá lanchonetes, bares, quiosques, o vendedor de caldo de cana, o pasteleiro, né? Tinha até um restaurante de peixe lá. Então funcionou muito bem. Quinta, sexta, sábado e domingo, passava por lá mais de 5.000 pessoas. Corpo de bombeiro, botamos as boias de sinalização, por exemplo, Paulo e Moacir, e pessoas do corpo de bombeiro, segurança ali, cuidando das crianças. Então até aquela boia você vai. Para lá já não pode ir, no lazer ali, no banho, no Rio Paraná ali. Então são ações que hoje preciso retomar. Por que não se pode colocar lá um tobogã, um toboágua, reformar tudo aquilo, fazer um investimento aí muito importante para que a população tenha lazer? Você veja que a prainha de Santa Terezinha, eu tive lá não faz muito tempo, que maravilha aquilo. Você não paga nada para entrar lá, né? Se você quiser um quiosque melhor para você fazer um churrasco e levar os netos, a família, você paga lá uma taxa pequena, se não me engano é 40, 50 reais. Isso é uma maravilha. E por que Foz do Iguaçu não dá atenção a essa prainha? Cultura. Nós temos aqui no nosso projeto a construção de um teatro municipal. Meu Deus, ouvintes, e Paulo e Moacir, como é que em Foz do Iguaçu, uma cidade fronteira, tríplice fronteira com a Argentina, com o Paraguai, né? Com culturas diferentes, desculpe, né? Com idiomas diferentes, mas que dá para entender muito bem o português e o espanhol, nós não temos um teatro municipal. Isso realmente é uma falta de visão do futuro, né? Eu lembro que na época, o segundo mandato do Dobrandino, eu lembro muito bem disso, ele deixou um projeto e com recurso para construir o Teatro Municipal, Moacir. Você havia falado agora há pouco da Praça da Paz. Ali era para ser o Teatro Municipal, e um bom projeto, e com recurso. Chega o Daijó, o que ganhou a eleição, cortou aquele projeto, porque não viu a necessidade. Então nós vamos fazer isso aí, chegando lá, sim. Vamos fazer. E temos outras por exemplo, revisão do plano diretor. Não se pode deixar um plano diretor e revisar depois de 10 anos. Não, nós queremos saber, a cidade precisa saber para onde vai, que norte que você vai, que local que você pode liberar, né? Mais comércio, mais prédios, mais ações do plano de desenvolvimento econômico da cidade. Uma questão importante que nunca ninguém pensou, Moacir e Paulo, é a questão da drenagem urbana. Drenagem urbana são pontos de alagamentos que todo o povo de Foz do Iguaçu sabe. Nesse último governo, alguma coisa foi feito, e com méritos, né? Por exemplo, ali do São Luís, aqui no Ouro Verde teve, e agora está fazendo aqui na JK, eliminando aquele ponto de alagamento ali na JK, com recursos de Itaipu, que seja bendito isso. Agora, no nosso plano de governo está a confecção, a construção de um plano diretor de drenagem urbana. E nós sabemos os pontos, é só fazer o plano diretor, esse plano de drenagem vai virar uma lei, vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores, e o governo seguinte que vier vai ter que cumprir.
Esse é um desafio muito grande que envolve muitos recursos, mas tem que buscar recurso fora, né? Muito bem. Candidato, o senhor concorre nessas eleições pelo Partido da Mulher Brasileira, o PMB. Que ações, projetos e políticas públicas especificamente para as mulheres iguaçuenses o seu plano, a sua candidatura oferece? Olha, eu gostei e gosto muito do Partido da Mulher Brasileira, o número 35, em função de que a diretoria executiva estadual nos deu aqui toda a liberdade de escolha, ou de coligação, lá no passado, né, nas convenções, ou sair com chapa pura. Nós que decidimos aqui, a executiva municipal, do qual sou presidente, que decidiu. Não conseguimos fazer uma coligação, ninguém quis coligar com a gente, e a nossa meta era de sair candidato por uma questão de lealdade a um grupo que depois me abandonou. Nós vamos fazer o seguinte: nós temos que cortar muita coisa. Por exemplo, nós vamos exonerar todos os cargos em comissão, que hoje são em torno de 280 cargos em comissão na atual gestão. Esses 280 cargos consomem mais de 30 milhões de reais por ano. Nós vamos ter no nosso plano máximo 60 cargos. Precisa, claro, mas precisa de profissional que vai lá e vai ajudar o prefeito a resolver e trabalhar pelos problemas da cidade. Agora, eu não posso dar um cargo em comissão para um vereador ou uma vereadora que fez 50 votos. Não dá, entende? Vamos eliminar aquela Secretaria de Direitos Humanos e Relação com a Comunidade, que está lá a mulher do prefeito, que é a Rosa, que também os dois me abandonaram, viviam comigo na minha casa, na casa deles, vivemos 6 anos assim, ajudei o Chico, desde a época que ele perdeu a eleição para o Renê, depois ajudamos a eleição dele para deputado, prefeito em 2016, que teve uma outra eleição em 2017, ajudamos eles com o nosso grupo, depois por uma questão dele, ele achou que não deveria mais ter um relacionamento de amizade conosco, mas aquela secretaria nós vamos eliminar, e vamos criar, Paulo e Moacir, a Secretaria da Mulher, para que nós possamos dar um atendimento mais específico para as mulheres em vulnerabilidade. Hoje você tem 125, mais ou menos, 125 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza em Foz do Iguaçu. Então, essa Secretaria da Mulher, ela vai funcionar, Moacir, aos moldes da Provopar. Nós já delimitamos, já temos técnicos trabalhando nisso. Se chegando lá na prefeitura, nós vamos implantar. Para voltar mais ou menos o que fazia a Provopar, que lamentavelmente, no governo do Renê, faliu a Provopar. Então, cursos para essas mulheres, oferecer ajuda, cadastrar essas famílias, principalmente as de baixa renda, verificar, colocar assistente social, psicólogos, trabalhar com essas famílias, fazer o reconhecimento de como, a análise de como elas vivem hoje. E por que não fazer aqueles cursos que tinham antigamente, de cabeleireiro, de costureira, de barbeiro, de cabeleireira e outras na área da alimentação. Você vê que hoje não tem curso técnico em Foz do Iguaçu, nem os hotéis têm, nem o sindicato tem, para formar pessoas que possam trabalhar no turismo, de garçom, de cozinheiro, por exemplo, chefe de cozinha. Não existe isso em Foz. Pode pesquisar. Pode ser o TEL, que é um outro que tem, mas nós vamos implantar a Secretaria da Mulher Brasileira aos moldes da Provopar. O senhor citou, candidato, essa situação das famílias em Foz do Iguaçu, e a gente percebe todos os dias, basta andar pela cidade, a quantidade de pessoas, moradores de rua, pessoas nos sinais pedindo comida, pedindo oportunidades. Inclusive a nota do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para assistência social em Foz do Iguaçu está vermelha, 5 pontos. O que o senhor pretende nessa questão da ação social em Foz do Iguaçu? Nós temos no nosso plano de governo
fazer um trabalho, como eu já falei na questão das mulheres, na ação social também, fazer um trabalho de assistência realmente para toda a população de Foz do Iguaçu vulnerável, mas que elas que residem nos seus bairros, têm as suas casas, ou área invadida ou não, né? Com relação a essa vulnerabilidade das pessoas que hoje estão em Foz do Iguaçu, andando na rua, né? Não tem aonde morar, eles preferem muitas vezes morar na rua, muitas vezes são viciados, aqueles que usam drogas, ou aqueles que largaram a família e vieram para Foz do Iguaçu aventurar alguma coisa. Hoje é lamentável que você vê em frente do Banco Bradesco, quando você vai lá de manhã, ali um mau cheiro, né? E que as pessoas defecam aí na rua e não tem aonde, não tem banheiro público, não tem nada. Na Praça da Bíblia, na praça lá da 7 de setembro, hoje existe em toda a cidade. Nós vamos cadastrar todas essas pessoas, chegar nelas, e olha, existe alguma lei que diz que não pode tirar essas pessoas de rua, mas como que não pode? Nós vamos fazer um trabalho em conjunto com o Ministério Público Estadual, e se possível federal. Nós vamos chamar essas pessoas, vamos cadastrar. Primeiro nós vamos encontrar um centro da própria prefeitura. Nós vamos dar um centro de cuidados, ou centro de recepção, para que essas pessoas nós possamos levar essas pessoas nesse centro. Vai lá, ela vai ter o seu quarto, ela vai ter seu banho, ela vai ter sua roupa, alimentação 3 vezes ao dia, e vamos tratar ela com psicólogo, psiquiatra, com assistente social. Olha, nós queremos que você pode ficar em Foz do Iguaçu, mas que você tenha onde morar, que você tenha alguma família que te acolha. A prefeitura vai te dar essa estrutura. Nós vamos curar você, vamos tentar curar das drogas, mas se você não quiser ficar nesse espaço, e se você quiser voltar para a sua família, identificar de onde ela veio, que nós temos aqui muitos bolivianos, aliás, venezuelanos também aí, de outros países, identificar por que estão aqui, e a prefeitura na assistência social vai dizer o seguinte: olha, você quer voltar para a sua família? Nós vamos te tratar 30 dias no centro do município mesmo, ou convênios com outros centros que existem de recuperação dessas pessoas. Se você quiser voltar para a sua família, está aqui sua roupa, está aqui sua passagem. Para onde é? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Embarca no ônibus e vai para a sua família. Não pode deixar a situação que está. Isso é lamentável, Moacir. Lamentável. Uma outra situação que tira o sono do iguaçuense é o hospital municipal, candidato. Seja pelas questões de falta de atendimento, pela dívida que ninguém sabe o valor real, e agora tem uma proposta de federalizar o hospital. O que o senhor entende disso? O que o senhor se preocupa com isso? É uma área que realmente está muito carente também. O hospital municipal, como você disse, ninguém sabe quanto que deve. Entra prefeito, sai prefeito, a dívida, se não me falha a memória, aumenta. Então é preciso ser resolvido. Eu imagino assim, como que um prefeito que é da área da saúde, que dizia que ia fazer, ia resolver, não tomou essas providências antes, lá por 2018, 2019, da questão da federalização, exatamente, ou seja, palavrão, a UNILA tocar, por exemplo, que é uma universidade, escola e tal. Sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Por quê? Porque vai reduzir os custos da prefeitura, que participa lá, junto com o governo federal, que vem um dinheiro lá também para cuidar das pessoas, né? Em torno aí de 10 a 12 milhões de reais. Claro que ainda a prefeitura vai subsidiar alguma coisa, em torno de 2 milhões mais ou menos. Mas esse dinheiro, Moacir, economizando, nós pretendemos investir nos postos de saúde e nas UPAs. Por exemplo, nós não temos uma UPA no Porto Meira. A região do Porto Meira hoje, Moacir Paulo, tem 75 mil pessoas. Eu estive lá já fazendo um trabalho de campanha, 75 mil pessoas. Tem lá um posto 24 horas. Mas não resolve. O que as pessoas fazem? Elas
ficam doentes e não vão no postinho 24 horas. Eles vêm para a UPA Morumbi ou para a UPA João Samec. Então, no nosso plano de governo, tem uma UPA, nós vamos buscar o recurso junto com o governo federal, junto com o governo estadual, para implantar uma UPA, uma unidade de pronto atendimento do Porto Meira. Isso não tenha dúvida. Agora, eu lamento que, eu lembro, lá atrás, o Requião ainda era o governo, queria assumir o hospital municipal aqui. E teve um prefeito aí que não quis, não deixou. Se fosse tomado as providências lá em 2018, 2020, na estadualização do hospital, funcionar como um hospital regional, a exemplo de Cascavel, a exemplo de Ponta Grossa, nós estávamos muito bem adiantados já com relação a essa questão do hospital. Agora, eu digo sempre, a universalização, aliás, a federalização, ela não vai acontecer do dia para a noite. Ela vai levar no mínimo 3 anos. E esses 3 anos, mais 3 anos que a população vai sofrer se não tiver investimentos, aportar investimento, melhorar os postos de saúde, ter médico, ampliar, construir um pronto atendimento infantil junto com maternidade. Nós não temos maternidade, né? Difícil, candidato. Essa área da saúde sempre é uma área muito comentada. Foz do Iguaçu tem perdido campo em vários setores. Um deles é da cultura. A gente vê cidades de menor porte próximas a nós fazendo grandes festas populares. Tínhamos aqui a Fartal, que por consequência da pandemia do ano de 2020 não foi realizada. Mas de lá para cá sumiu a Fartal, desapareceu. E uma cidade, uma população, tem também nas suas festas populares a sua demonstração do que é a sua cultura. Quando você pega uma cidade que não tem uma festa popular que identifica as suas comidas típicas, a sua forma de festejo, também se perde um pouco da alegria dessa cidade. O senhor pretende voltar com a Fartal, alguma outra festa que o senhor tem em mente no seu plano de governo? Sem dúvida nenhuma. Está no nosso plano de governo retomar essa festa tradicional, que quando eu cheguei em Foz do Iguaçu era a Fenartec, se não me falha a memória, uma festa que acontecia ali na terceira pista da JK. Muito importante. Depois ela evoluiu e virou então a Fartal. Eu lamento muito essas decisões, né, de não realizar a Fartal mais em Foz do Iguaçu. Parece que é 3 anos que já não se faz, né? Veio a pandemia e tal. Mas na nossa administração nós vamos retomar essa festa, provavelmente com outro nome, e vamos convidar também os países aqui, as cidades vizinhas, como Cidade Leste, Paraguai, outras cidades ali que participem também da Fartal, tragam as suas artes, artesanato, tragam as suas variadas ações, por exemplo, com alimentação, comida típica, né? Porto Iguaçu, Cidade Leste e outras cidades da região, e cidades aqui também fronteira. Olha, exemplo, Santa Terezinha. Santa Terezinha de Itaipu é um exemplo de que a prefeitura pode sim fazer um trabalho de ter essa festa grandiosa. Aí com parceria também com a iniciativa privada. A Fundação Cultural precisa ser reavaliada. Nosso governo, nós vamos reavaliar como é que está funcionando a Fundação Cultural, né? E vamos fazer sim. Vamos arrumar um local, vamos estruturar esse local. O município tem que ter um local para fazer essas festas, estruturado. Não dá para fazer essa festa no centro de convenção, eu acho. É muito longe. Mas, se analisar Santa Terezinha, 70% das pessoas que participam da festa, daquela festa Santa Terezinha, são de Foz do Iguaçu. Então, há essa carência, Moacir, na questão aí da Fartal, e nós vamos retomar isso sim. Vamos investir nessa área de lazer, aí, nessa área importante de alimentação, artesanato, e para que a população, os empresários, os restaurantes, e possam apresentar as suas, por exemplo, as suas comidas, entendeu? O seu trabalho. E vai ser aí, eu não tenho certeza, uma grande atitude do nosso governo. Muito bem. Antes da gente ir,
para o intervalo, candidato, eu gostaria de saber, entrando um pouco na seara da política, quanto o senhor pretende gastar na sua campanha e qual vai ser a principal origem, a fonte desses recursos? Com relação a investimentos públicos do fundão, que é dividido entre os partidos, né, nós não temos, o PMB não tem, em função de que nós não temos representante no governo federal, aliás, na Câmara Federal, né, ou no Congresso, deputado, por exemplo, ou senador. Não temos também tempo de TV, né, em função disso. Certamente nós vamos ter, aí, daqui a 4 anos, vamos ter, porque em 26 nós pretendemos eleger, no Paraná, eleger deputado federal e estadual. Os recursos estão vindo do meu bolso, do bolso do Sérgio Caymmi, e que não são muitos. Eu, como candidato a prefeito, eu tive que me preparar para reservar um dinheiro, porque eu faço consultoria. Eu tenho uma empresa junto com a minha filha, que é a Line Arquitetura, faço consultoria para grandes hotéis. Então a gente foi guardando dinheiro, eu sempre guardei dinheiro, né? Nos 38 anos que eu trabalho em Foz do Iguaçu. Existem alguns empresários que agora, nos últimos 15 dias, devem me subsidiar, mas não empresários, porque pessoa jurídica não pode. Eles vão me ajudar como pessoa física. Pra você ter uma ideia, eu não gastei ainda 10 mil reais na campanha de prefeito. A minha campanha está estimada em torno de 100 mil reais. Mas eu não gastei 10 mil reais. Por quê? Porque nós procuramos fazer o material para os nossos candidatos a vereadores, que são os santinhos para o candidato a prefeito. Eu mandei fazer perfurite, né? Tudo legalizado na conta da campanha, tá certo? Já prestamos conta para o partido lá em Curitiba, porque todo o dinheiro que entra na conta de campanha, em 72 horas tem que avisar, informar o TSE. Agora, até dia 15, nós vamos prestar conta. Então, nós vamos investir mais nos últimos 15 dias. A partir do dia 15, 16 de setembro, aí nós vamos então investir mais. Provavelmente vamos contratar aí alguns cabos eleitorais, mas assim, gente realmente ligada aos vereadores, ligada ao Sérgio Caymmi e ligada à nossa vice Jussara Andrade. Porque eu não posso contratar alguém que não tem afinidade com o nosso partido para ser um cabo eleitoral. Não posso. Então a gente está buscando pessoas para os últimos 15 dias que realmente tenham afinidade com o nosso partido. Eu acredito que nós vamos gastar em torno de 40, 50 mil, mas nosso planejamento é gastar 100 mil. Diferente dos candidatos grandes, dos partidos grandes, que tem até 3 milhões aí para gastar. Um vereador tem até 120 mil reais. Então é uma desproporção. Eu tenho conversado com muitos amigos, tenho pedido ajuda, tenho mandado piques, mas eu não sei se eles estão aguardando para o segundo turno, porque estão quietinhos, não me dão resposta. E a gente está tocando aí com os nossos recursos próprios, Paulo. Tá certo, candidato. Nunca é bom lembrá-los, né? Vai que passou despercebida aquela mensagem. Pois é, vamos ter que dar uma cutucada novamente. Mais uma vez. Candidato. Mas olha, só para completar. Pois não, fique à vontade. Eu, com poucos recursos, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma bela votação. Vai ser expressiva a nossa votação. Porque eu conheço muita gente em Foz do Iguaçu, trabalhei muito na área pública, nunca briguei com ninguém em Foz do Iguaçu. Nunca tive discussão com ninguém. Sempre o que eu pude fazer pela população com um cargo público de ordenador de despesa, eu fiz. Para você ter uma ideia, levamos o saneamento na minha gestão de 6 anos da Sanepar de 45% de cobertura de rede para 77% de 2005 a 2010. Passou o governo René e os 8 anos do Chico, não chegou a 83%. Então, em 6 anos eu fiz o que eles deveriam fazer em 12 anos de mandato, não fizeram.
Tá legal, candidato, obrigado por enquanto. É isso, Moacir, vamos dar aqui uma pausinha. Uma breve pausa para a aguinha e daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do 2 em 1 com o candidato hoje, Sérgio Caymmi, 11h35. Estamos apresentando 2 em 1. Cassino del Este. Cassino del Este. Muitos prêmios, alegria e diversão. Diariamente, sorteios de tickets com crédito para jogar. Transporte gratuito de quarta a sábado. Chame no WhatsApp 45 9 88 21 9205. Cassino del Este de segunda a quinta, das 8 da manhã às 2 da madrugada. Sextas e sábados, 24 horas. E domingos até às 2 da madrugada. Mais informações no Instagram, @Cassino del Este. Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinic, especialista em implantes, periodontia e estética oral. Conta com uma equipe de dentistas especializados em procedimentos odontológicos como lentes e facetas dentais, harmonização facial e ortodontia. Possui tecnologia de última geração em alinhadores ortodônticos invisíveis, em DTM e dor orofacial, em endodontia e clínica geral. Ligue agora mesmo para 45 3523 4335 e agende uma avaliação. Rua Belarmino de Mendonça, 110, Centro, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas 3 fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você. Você sente dificuldade ao falar em público? Então não perca esta oportunidade única que o Núcleo de Comunicação da ACIF preparou para você. Participe do workshop de oratória conduzido por Isabelle Ferrari no dia 10 de setembro às 18h30 às 22h. Aprenda técnicas práticas de improviso, aquecimento vocal, a importância da postura e do figurino, como evitar gestos inadequados e utilizar storytelling para cativar sua plateia. Vagas limitadas. Siga @nuconf no Instagram para mais informações. Oferecimento Sicoob e Racon Consórcios. Itamed MEI. Saúde para viver bem, crescer e também empreender. Condições exclusivas para microempreendedores individuais. Hospital e laboratório próprios. Estrutura completa e de ponta, com a maior e melhor rede credenciada. Aproveite até o fim de outubro a carência zero para consultas, exames e procedimentos. Fale com um de nossos consultores. 45 35 76 80 35. Itamed MEI. Mais perto de você. 11h38. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Muito bem, agora são 11h38 e estamos de volta com o nosso 2 em 1, parceria da Rádio Clube com o portal de notícias H2Foz. Hoje nós estamos conversando com o candidato Sérgio Caymmi, do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Candidato, a gente percebe cada vez mais a evolução da mulher na política, mas na questão Foz do Iguaçu, poucas mulheres candidatas. O senhor é o único que possui uma candidata, a sua vice, que é a Jussara. E qual que é a estratégia do senhor, do seu partido, já que leva o nome da mulher brasileira, para angariar os votos dessa fatia do eleitorado? Eu agradeço muito a decisão da Jussara, da jornalista Jussara Andrade, de aceitar ser minha vice. Ela é secretária-geral do nosso partido, PMB, e como nós não tivemos nenhuma proposta de coligação, né, eu convidei a Jussara e ela prontamente aceitou. Inclusive, eu quero justificar aqui que ela não veio hoje, ela está se recuperando já faz uma semana de uma gripe forte, né? Provavelmente passou por dengue, o H1N1, foi tratada, está sendo tratada, e voltará aí depois de amanhã nas atividades na nossa campanha. Mas olha, é muito difícil você convencer uma mulher hoje. Eu tive dificuldade, inclusive para candidatas a vereadoras. Eu tenho 3 candidatas a vereadora, mulher, mas eu tinha 5. E não foram firmes, né? Não foram firmes, se aceitaram proposta de outros candidatos, deixaram uma candidatura para ajudar outros candidatos.
né? Nós vamos fortalecer o Partido da Mulher Brasileira. Você vê que grandes coligações não valorizam a mulher como vice. Tem 2, 3 candidatos aí, 4, grandes que a gente entende, que tem recurso federal. Você vê que não tem mulher como vice, ou até na cabeça da chapa. Então, isso é desvalorizar as mulheres. Nós vamos fazer, depois desta eleição, eu tenho certeza que nós vamos chegar ao segundo turno, porque nós estamos crescendo muito. Nós vamos, então, reformular o nosso partido em Foz do Iguaçu e vamos trazer mulheres que se interessem realmente para uma atividade política. A mulher hoje em Foz do Iguaçu, Moacir, tem 15 mil, de todos os eleitores de Foz do Iguaçu, tem em torno de 15 a 16 mil a mais do que homens, eleitoras mulher a mais do que homens, né? Então, nós precisamos valorizar as mulheres já com uma segunda idade ou terceira idade, que ainda são jovens, mas principalmente as mulheres jovens e os jovens homens também, mostrando que é possível você fazer política sem aquela tradicional sacanagem, sem aquela tradicional falando mal dos outros. Nós temos, você vê, eu estou fazendo uma campanha limpa, não vou entrar na seara do candidato A ou do candidato B, eles que façam a campanha deles. Você vê que ninguém produziu nenhum material sobre Sérgio Caymmi em Foz do Iguaçu, certamente porque não encontraram, e não vão encontrar problema da Jussara, não vão encontrar, sabe? Então a gente está limpo e está fazendo esse trabalho, Moacir. Nós queremos aí em 2026 eleger deputado estadual e deputado federal no Paraná. E em Foz do Iguaçu a gente vai ver se ajuda algum candidato do interior, mulher ou homem. E você vê, a Cristina Grelma, a jornalista Cristina Grelma, é mais ou menos assim, Graelme, ela é candidata a prefeita em Curitiba pelo Partido da Mulher Brasileira. Está dando um show lá, já está chegando, encostando em 15% das pesquisas, já parece que passou do Requião. Os outros candidatos fortes lá têm em torno de 22 a 25. Tem que começar. A mulher precisa se interessar mais na política, precisa quebrar aquela situação de que só homem tem que ser prefeito em Foz do Iguaçu, né? Só homem sabe gerenciar uma prefeitura. Não. Nós vamos levar muitas mulheres, Moacir, chegando lá como secretária de pastas importantes na nossa administração, que será uma administração austera, uma administração para que nós vamos resolver esses problemas. Não o Sérgio Caymmi e a Jussara, mas uma equipe de técnicos que vamos levar à prefeitura para resolver esses problemas de vez. Muito bem, candidato. O senhor começou a conversa falando dos cargos comissionados da Prefeitura de Foz do Iguaçu. E a gente percebe que é uma tradição da política brasileira o apoio no momento de eleição e depois a obtenção de algum cargo, seja maior ou menor, de vitrine na Prefeitura Municipal. O senhor pretende reduzir esses cargos e de que maneira? É o sistema, né, Moacir? O sistema ele já vem de muito tempo, desde a redemocratização, quando houve as diretas já, as eleições. Você vê aqui em Foz do Iguaçu, era área de segurança, o prefeito era militar, né? Nós vamos, Moacir, trabalhar com menos cargos em comissão. Você vê que hoje tem 280 mais ou menos. Não há necessidade de todos esses cargos. Nós vamos reduzir em torno aí de 80%. É máximo que nós vamos ter de cargo em comissão 60%. Por quê? Porque não há necessidade. E outra coisa, o cargo em comissão, ele tem que entender que ele é um servidor público. Ele foi nomeado para trabalhar e produzir. Agora, você vai nas secretarias, os funcionários concursados, eles ficam desmotivados quando vê um comissionado que não produz o que ele não entende da área pública, né? Então ele está lá ganhando um dinheiro do contribuinte nesse salário,
porque o prefeito tinha uma coligação grande e teve que nomear esses candidatos a vereadores que fazem 500, 200 votos para agradecer o trabalho que ele fez. Não vamos fazer isso não. Nós vamos economizar esse dinheiro, em torno aí de 30 milhões de reais por ano, e vamos investir aí em treinamento para os funcionários, vamos investir em redução do déficit do Fosprev, que também tem um problema sério lá, vamos investir isso em saúde, por exemplo, né? Você vê, são 120 milhões em 4 anos de economia. Entendeu? Então tem que fazer uma gestão austera. Eu fiz um cálculo, fazendo todas as secretarias, porque eu conheço a área pública muito bem. Um cálculo que eu fiz, eu e meus amigos administradores e economistas, que além disso, Moacir, nós podemos economizar 10 milhões de reais por ano só em redução de consumo de material de expediente e outros serviços contratados, como serviço de limpeza, por exemplo, nos postos de saúde, terceirizados, e contratos mal feitos. Eu tive agora, semana passada, com a Jussara, no posto de saúde da Vila Holanda, que é onde eu moro. E fiquei acompanhando ali as senhoras que estavam fazendo a limpeza. Né? Elas estavam numa situação, por exemplo, de asseio delas próprias, muito ruins. A camisa rasgada da empresa, sem luvas. Eu tenho certeza que no contrato está lá como se ela tivesse os EPIs, uma luva, ela mexendo num banheiro, né? Sem luva. Tudo bem, é um posto de saúde, mas quem vai lá está levando uma doença ali. Então esses contratos, Moacir, tem que ser revisado, tem que ter gestor fiscalizando isso. E outras, gasolina, por exemplo, eu estava dando um exemplo, acho que foi na CIF, tem 6 mil e poucos empregados na prefeitura. Se cada um pegar um clips desse aqui, né, que é para prender o papel, se cada um pegar um clips e estourar esse clips aqui, jogar fora ou quebrar, é fácil, né? Tá nervoso, vamos, né? Em vez de comer a ponta da caneta, vai quebrar o clipe. É 6 mil clips por dia, mas que seja por ano, dividido em 100, que vai numa caixinha, tu vê? Quanto que custa uma caixinha no clipe? Olha, papel é a mesma coisa, caneta, tinta, ou seja, você tem uma série de materiais que você pode gerenciar isso melhor para que seja reduzido e economizar 10 a 15 milhões de reais por ano nessa área de gestão. Muito bem. Candidato, como que o senhor analisa, qual que é a sua visão sobre a relação política hoje da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que são dois poderes independentes, né? Prefeitura e Câmara, e como será essa relação institucional, uma eventual gestão do Sérgio Caymmi na Prefeitura? Olha, eu penso que precisa mudar o sistema. O sistema dos poderes legislativo e executivo, eles são viciados há muitos anos, né? Normalmente vai se eleger, a maioria vai com o prefeito aprovar os projetos deles, né, de interesse da sociedade, e alguns de não muito interesse, né? Aqueles vereadores que vão fazer o acerto com o prefeito e ir para a gestão do prefeito, precisa mudar, porque é o seguinte: o executivo executa, ele é o executor de todos os projetos de construção, de reforma, de ruas, de investimentos em escola, na saúde. Cabe ao vereador fazer a legislação, legislar e fiscalizar. Isso é prudencial, isso é fato. Não é possível um vereador, para ir aprovar os projetos do prefeito, dizer o seguinte: eu vou com você, mas quero 10 cargos. Como você tem hoje ali com o Chico.
tem um candidato a prefeito que tem a ex-mulher lá como candidata, como cargo executivo, a ex e a atual, e mais alguns que os vereadores indicaram para... Não é possível mais fazer essa relação. Eu reúno todos os candidatos a vereadores e vou fazer a proposta. Nós vamos trabalhar para a cidade de Foz do Iguaçu. Nós aqui, a nossa administração, como executores, e vocês como legisladores e fiscalizadores, sem barganha. Não é possível mais fazer essas barganhas. Agora, se eles não aceitarem, nós vamos fazer, evidentemente, a relação com eles. Eu não preciso ter um cargo lá no governo, lá no gabinete, de 15, 20 mil reais para o cara ir lá sentar, olhar as sessões e ver as sessões, anotar e levar para o prefeito. Não, quem vai fazer isso vai ser a minha vice-prefeita Jussara e eu como prefeito. Não é mais possível. Agora, se eles quiserem encrencar com o prefeito, eu levo isso ao Ministério Público e vou tomar todas as providências. É um poder independente, então vocês não querem ajudar o prefeito, não querem aprovar. Então vocês terão que responder perante a justiça. Ou vocês estão aqui, os vereadores, a próxima legislatura, estão aqui para trabalhar, que é uma função pública, são servidores públicos eleitos pelo povo, como prefeito, vice, secretário. Ou vocês terão que se explicar com a justiça e a população, podendo até pedir impeachment desses vereadores. Eu não aceito barganhar. Querem ajudar a cidade de Foz do Iguaçu crescer, porque a cidade hoje é uma cidade triste, uma cidade que está parada, não tem o desenvolvimento necessário. Tu vê que você pega o transporte coletivo. Desde que eu cheguei em Foz do Iguaçu em 79, 45 anos, é o mesmo sistema. Não tem evolução, você não tem um sistema novo. Nós temos no nosso plano de governo, vamos estudar o VLT, o veículo leve sobre trilhos. E outra coisa, o transporte público tem uma grande encrenca aí no ano que vem, nos primeiros 3 meses, termina o contrato da atual empresa. Então nós vamos ter que fazer um contrato novo, uma licitação nova, mas exigir melhorias. Por exemplo, hoje você tem os BRTs, que carregam muita gente, aqueles sanfonados, né? E tem que, aqueles pontos, aqueles bairros mais longe, tem que ter isso. Nós vamos construir terminal em todos os bairros, terminal novo, terminal bonito, Porto Meira, Vila C, Três Lagoas, Jardim São Paulo, aquela região, melhorar o terminal aqui que está um lixo ali. E outra coisa, por que nós não podemos estudar o VLT já? Tecnicamente, economicamente, Curitiba implantou o primeiro trecho lá bonito. Ele tem, eu gosto desse transporte. Por que não pode ter daqui do centro para o aeroporto, por exemplo, o mochileiro vem nas pensões, aí vai para o terminal, vai para as cataratas. É utopia? Não, não é utopia. Nós precisamos pensar agora para daqui a 10 anos ter isso. Saiu o primeiro VLT da Vila C para o terminal. Olha que maravilha. O VLT, ele tem capacidade para 20 km por hora, para 50 km por hora, até mais. Depende do que você quer. Mas, implantando esse novo sistema, o maior custo vai ser os trilhos nos acostamentos ali, na própria rua, na própria avenida. Você constrói esses trilhos, os ônibus andam. Tem que ter uma via somente para os ônibus e somente para o VLT. Por que não? Agora, se nós não pensar agora em ônibus elétrico para reduzir a contaminação do meio ambiente em função da fumaça preta, que se for fazer um teste nos motores desses ônibus, de acordo com a legislação ambiental, nenhum passa, porque polui muito o meio ambiente. Então é isso que eu falo, Moacir. A questão tem que trabalhar. Tem que tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Muito bem, nessa área ainda, candidato, rapidamente, que nós vamos para as 2 perguntas finais que o Moacir vai lhe fazer. Eu lhe pergunto, Foz do Iguaçu já sente os efeitos dessa questão ambiental, né? Um calor muito, muito grande, há o problema da arborização que disputa o espaço com postes e fiação,
o descarte irregular de lixo continua sendo um problema? O senhor já havia citado algumas demandas, né, dentro da sua fala. Eu lhe pergunto, como que o senhor vai lidar com essa pauta? Que prioridade que ela terá no seu governo, no governo de Sérgio Caymmi? A pauta da questão ambiental, do meio ambiente, dos rios, das florestas remanescentes da Mata Atlântica, dos bosques, né? Nós vamos tratar com prioridade. Você vê que você pega a arborização do centro da cidade até a Vila Yolanda, passando aqui pelo Maracanã, são árvores inadequadas com mais de 70 anos. Toda árvore, se você pegar uma árvore lá no meio da floresta, ali do Parque Nacional, um dia ela vai cair. Né? Um dia ela vai cair, mesmo lá dentro da floresta. Então uma árvore, a arborização urbana precisa de um manejo adequado. Olha, essas árvores aí, no nosso governo, nós vamos tirar. Vamos fazer um plano, vamos aprovar junto aos órgãos ambientais. É preciso retirar essas árvores. Você retira 2, 4 e replanta árvores com uma capacidade de segurar o vento, por exemplo, que ela tem essa função, e de sombra, menores, que não atinjam a fiação. E não plantar mais embaixo de fios. Você pode fazer esse trabalho aí. E isso nós vamos ter um plano de manejo para essa questão de arborização. A questão de limpeza urbana, eu tenho muita experiência nisso, que nós já fizemos. Nós vamos construir, para resolver o problema da limpeza urbana, 35 espaços, que é o número do nosso partido, em toda a cidade de Foz do Iguaçu, onde a população menos, por exemplo, favorecida, ela não vai contratar uma caçamba para retirar os entulhos dela, menos, claro, material de construção, resíduos de construção. Uma poda de uma árvore, um descarte de um sofá velho, de uma cama, de madeira, um corte de grama, por exemplo. Na comunidade, na região onde ela mora, vai ter o espaço da prefeitura, ele vai lá, leva lá, vai ter um funcionário cuidando. Encheu aquilo lá, a concessionária vem com caminhões, caçamba, com pá carregadeira, carrega e leva para tratar do lado do aterro sanitário no espaço de inertes. Isso aí em toda a cidade. E vamos entrar limpando toda a cidade. Nós temos que recolher o lixo de toda a cidade agora. É preciso uma forte campanha de educação ambiental, não só para as crianças, mas para os adultos também. Não é possível você entrar, por exemplo, eu e o Danta tivemos lá no bosque da Vila Yolanda, uma coisa mais linda, tem um rio que passa no meio, está lá cheio de entulho, e entulhos inclusive orgânico, material orgânico. Tem que fazer também uma fiscalização. E nessa questão dos rios também, nós trabalhamos muito com os rios, e vamos construir, no meu governo da Jussara e da nossa equipe, vamos construir um parque ambiental aqui em Foz do Iguaçu, com toda a infraestrutura, um Central Park, por exemplo. Nós vamos primeiro negociar a área do Exército, metade da área do Exército, não precisa toda. O Exército pode ficar ali, até uma questão boa de segurança. Metade daquilo ali dá um ecoparque legal, mas com toda a infraestrutura, as famílias possam ir, caminhar, observar pássaros, tem pássaros ali. Tem lá uma estrutura de brinquedo para as crianças, de restaurante, que tomar um suco, um caldo de cana, tem que ter. Se não for possível ali, aquela área atrás do Charrua, que é uma área grande, parece que tem um projeto aí para uma multi-arena, alguma coisa, ali nós podemos fazer o Central Park. Cuidar daquela área, também está contaminada. Entende? Então, é preciso. A limpeza urbana, bem feita, Moacir e Paulo, elimina 70% dos focos de mosquito da dengue só na limpeza urbana. Você vê que você está eliminando a picada do mosquito, que vai, aí a pessoa, eu já sofri com dengue, vai uma fila da UPA, do posto de saúde, vai tomar lá um leito. Mas por quê? Porque a prefeitura não age nessa questão. E não é só mutirão, não pode. É todo dia, todo mês e todo ano fazendo essa gestão pública. E tem dinheiro para isso.
Você gasta hoje 4 milhões e 500 mil reais na limpeza pública. Mas aonde? Quem é que vê gente tirando lixo de toda a cidade? Não tem. A gente não entende. Candidato, são já 12 horas para a gente fechar a nossa conversa de hoje. 2 em 1. Primeiro, os primeiros atos de Sérgio Caymmi como prefeito de Foz do Iguaçu a partir do ano que vem. E por que o senhor Sérgio Caymmi merece o voto do iguaçuense? Primeiro ato, vou eliminar numa canetada só, às 8 horas e 1 minuto, os 280 cargos em comissão. Elimino todos eles, exonero, economizando 30 milhões de reais por ano. O segundo ato é eliminar a Secretaria dos Direitos Humanos em relação com a comunidade, que não funciona, não tem ação nenhuma na comunidade. E crio a Secretaria da Mulher nos moldes da Provopar. E eu entendo o seguinte, o Sérgio Caymmi, é claro que daí vou nomear os nossos secretários e diretores para começar aí o nosso trabalho. Será uma administração austera, isso não tenha dúvida nenhuma, porque o Sérgio Caymmi tem conhecimento de 38 anos na área de gestão pública. Sou economista e sei como é que fazer uma gestão austera. O Sérgio Caymmi e a Jussara merecem o voto do eleitor, da eleitora, dos jovens, dos adultos, do pessoal da terceira idade. Por quê? Porque nós vamos, na nossa gestão, nós vamos entregar uma cidade mais alegre, uma cidade que tenha um desenvolvimento maior, uma cidade com a jardinada, por exemplo, uma cidade limpa, uma cidade onde não vai ter mais buraco, nas vias que você vai hoje, em toda a cidade, o teu carro precisa ir para a oficina de 3 em 3 meses. Nós vamos modernizar o modelo de gestão. Hoje você pode usar vários tipos de gestão administrativa para você realmente trabalhar e com eficiência. Vamos dar muita atenção e temos planos para os empresários do turismo, comércio e indústria. Mais uma coisa que irei fazer. Hoje você tem uma secretaria errada, que tem Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio. Mas não pode. Aí o secretário tem lá uma diretoria que cuida dos animais, muito bem, bem-estar animal, tem que ter isso mesmo, mas está na secretaria errada. Tem que estar na Secretaria do Meio Ambiente, ou lá no Centro de Zoonose. Separo essa secretaria. Crio uma boa diretoria de agricultura, com técnicos agrícolas, com engenheiros, que vão cuidar dos agricultores e da situação da área agrícola. E implanto a Secretaria, então, de Indústria e Comércio, como é que chama lá, que eu tive na CIF? Codefos sugere, e nós assinamos um compromisso, sugere a implantação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas uma baita sugestão, transforma a Secretaria de Indústria e Comércio em Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde que o secretário não vai dar entrevista em rádio explicando quanta castração dos animais ele fez no mês, ou vai fazer, entende? Não pode. Secretário de Indústria e Comércio tem que ser alguém, ou de Desenvolvimento Econômico, alguém que realmente tenha relação e conhecimento nessa área. Por isso nós merecemos o voto do eleitor de todas as idades. Vote 35, vote Sérgio Caymmi, para que a cidade possa ter evolução, possa melhorar significativamente nos 4 anos da nossa gestão. Muito bem, candidato. Obrigado pela presença, sucesso na campanha, boa sorte até a reta final. São 12 horas e 3 minutos e assim a gente finda mais uma edição do 2 em 1. Amanhã nessa bancada, a nossa última sabatina com o candidato Zé Elias.